Olá, pessoal. Então, o tema da nossa aula online será a evolução do crescimento econômico, tá? Então, vamos falar um pouco das principais escolas e dos autores, né, que vocês vão abordar nos seus trabalhos, tá? Que vamos começar as apresentações aí nos próximos dias, tá bom? Inicialmente, vamos, né, falar sobre a escola clássica, tá? Então, a escola clássica, o seu marco, né, de início é a publicação do livro do Adam Smith, A Riqueza das Nações. Ah, todas as ideias da riqueza das nações saiu da cartola do Adam Smith? Não. Muitas ideias já estavam sendo desenvolvidas, tá? Por outros pensadores, tá? Só que neste momento, a economia era abordada de uma forma muito mais filosófica. E foi agora, nesse momento aí, no surgimento da teoria econômica clássica, com a publicação da Riqueza das Nações, que a economia se transforma em um campo científico, tá? Em especial, isso acontece porque agora temos modelos econômicos, temos modelos sendo desenvolvidos, questões matemáticas envolvidas na teoria, provando essas teorias, né? E é isso que transforma a economia em um campo científico, né? A economia como ciência, não mais uma abordagem filosófica, tá? Então, na Riqueza das Nações vamos ter vários pontos, né, de destaque, tá? E aqui eu trouxe alguns para vocês, né? Divisão do trabalho, né? Dito que a gente já tenha comentado, né? A divisão do trabalho, então, é a questão de você pegar o trabalho, por exemplo, numa produção, dividir esse trabalho, cada um faz um pedacinho, né? E essa divisão, né, do trabalho, né, ele vai impulsionar a produtividade. Esse aumento de produtividade vai gerar uma maior oferta de produtos, né, porque eu estou produzindo muito mais. Esse aumento é muito significativo. Essa divisão do trabalho, né, pegar um produto e você compartimentar, digamos assim, a sua produção, cada um faz um pedacinho, leva ao aumento também da tecnologia, por quê? Porque a pessoa está só pensando naquele pedaço do processo produtivo, então ele vai trazer formas para melhorar e facilitar o seu trabalho. Afinal de contas, ele está fazendo aquilo todo momento, né? Então, a divisão do trabalho é um marco muito importante na questão do próprio crescimento econômico e da revolução industrial, que também está acontecendo, né? Então, a gente tem a divisão do trabalho como um dos pontos abordados, né, de grande importância na teoria do Adam Smith, tá? Essa divisão do trabalho, tá? Ela também se propaga essa consideração, né, de aumento de produtividade, porque você se especializa em apenas uma função, apenas uma atividade para toda a comunidade, né, para toda a sociedade, tá? E daí nós temos também a situação da harmonia dos interesses. Essa harmonia dos interesses, ela está pautada no princípio do auto-interesse, tá? Esse princípio do auto-interesse, né, ele ilustra, né, que os agentes econômicos sempre vai buscar o seu auto-interesse. Mas essa busca do auto-interesse não é ruim. Esse egoísmo, digamos, em suas ações, não é ruim. Na verdade, eles todos vão convergir para o mesmo local, para o mesmo objetivo, o crescimento da economia. Mas eu estou fazendo isso porque eu quero, porque eu estou pensando no crescimento da economia? Não, eu estou fazendo essas ações para melhorar a minha situação de vida, para ganhar mais renda, para gerar mais renda, tá? Então, esse, esse princípio do auto-interesse traz essa ideia, tá? Que os agentes econômicos, eles vão buscar o auto-interesse, vão buscar se beneficiar, vão buscar aumentar a renda, porque precisam de mais benefícios, e com isso vai haver crescimento econômico. Então, eles vão atingir esse ponto buscando melhorar de vida, digamos assim, tá? Como clássico, temos a ideia, né, do livre mercado, do governo limitado, tá? Então, aqui nós temos que a ideia clássica, né, não está muito longe do que os outros autores clássicos também vão trazer. Livre mercado, governo limitado, livre mercado, deixe meu mercado, né, se desenvolver sozinho. O governo não se meta no meu mercado, a não ser para garantir direito de propriedade. E aqui
passa então a ideia de garantia de concorrência também. O governo tem que fazer um ambiente onde a economia possa se desenvolver, mas não é não tão destacado assim, né, a questão da garantia da concorrência. O governo tem que fazer uma manutenção que o ambiente possa se desenvolver, mas não deve interferir nem intervir dentro do mercado, tá? Aí temos também comércio internacional. Ele traz a teoria das vantagens absolutas, tá? A descrição do comércio internacional é importante porque, então, pessoal, tanto do Adam Smith, tanto o Ricardo também, que vai desenvolver a teoria das vantagens comparativas, né? Que acaba sendo entendida como uma crítica à teoria das vantagens absolutas, né? Mas a ideia aqui é abrir as fronteiras para o comércio internacional e que esse comércio ele pode sim ajudar o desenvolvimento das economias nacionais, né? Porque até então tem-se a ideia mercantilista. O mercantilismo não é uma escola de pensamento econômico, mas ela traz muitas questões, né? Se desenvolve muitos pontos em questão principalmente do comércio, tá? E na teoria, né, teoria mercantilista não, mas os autores ali são considerados mercantilistas, né? Esse ideal do mercantilismo, é, eles vão trazer que o comércio deve existir entre as nações se uma delas tiver a nação dominante, digamos assim, tiver uma grande vantagem. Então, assim, só vai ter comércio se eu ganhar muito e o outro estiver perdendo. O comércio não é uma. Para eles, o comércio não é uma situação onde vai beneficiar os dois. Não tem que sempre sair perdendo muito, né? Nesse sentido. Então, o comércio, a teoria das vantagens absolutas do Adam Smith e das vantagens comparativas do Ricardo, que também considera até uma evolução a do Ricardo, a própria teoria das vantagens absolutas, vai trazer, então, a ideia de como isso pode ser benéfico para a economia, a abertura de fronteiras, a abertura desse comércio. Quando abre esse comércio, né, tanto com a teoria do Smith como do Ricardo, que fortalecem esse argumento da necessidade da abertura do comércio internacional, se tem um aumento, um desenvolvimento muito importante da economia, né? O que traz também um grande, uma grande, podemos dizer assim, os próprios desenvolvedores da teoria clássica. Então, os teóricos clássicos falaram que provaram, colocaram o modelo, dizendo que vai melhorar a economia se eu abrir o comércio. Abrir o comércio e melhorou? Estavam certos. A teoria deles estava correta, né? A teoria das vantagens absolutas, ela traz a comparação, né, de produtividade entre duas nações e a ideia também da especialização de cada nação naquilo que ela é melhor, tá? Então, é muito utilizado do trigo e do tecido, né? Tipo, esse exemplo. Então, se eu, né, sou uma nação, podemos dizer assim, e eu tenho uma melhor produtividade no tecido, eu devo produzir o tecido, não produzir o trigo, colocar toda a minha mão de obra no tecido e me especializar, então, na produção desse tecido e comercializar de forma internacional, né, entre as nações, ok? Então, nós temos daí o nosso próximo autor, né, será, então, o David Ricardo, né? David Ricardo também, né, traz muitas contribuições, né, também junto com o Smith, e eles desenvolvem suas teorias ali meio que em conjunto, podemos dizer assim, né? Eles estão ali muito próximos, no aspecto podemos dizer, né? Eles estão ali muito próximos, então ele vai trazer, né, e também, né, esse ciclo também, com certeza, é um ciclo muito restrito, né, de pensadores dessa época, né? E as maiores contribuições do Ricardo, né? Temos a ideia do valor do bem ligado ao trabalho socialmente necessário, tá? Não é dizer que o Adam Smith não fala de valor do produto e tudo mais, tem até o paradoxo do valor, que está na parte do Adam Smith, né? Mas aqui, né, a gente está pegando só alguns pontos de destaque mesmo. Valor do bem ligado ao trabalho socialmente necessário. O que seria esse trabalho socialmente necessário, tá? É as horas de trabalho. Esse trabalho socialmente necessário também vai voltar quando a gente falar um pouquinho do Marx, tá? Então, o valor do bem vai estar ligado ao trabalho humano necessário em horas e também ao capital tecnológico, que chama as máquinas e o equipamento, né? Então, é assim que o valor do bem vai se formar, tá?
Ricardo também traz a ideia de rendimentos decrescentes da utilização da terra. Em especial, ele traz os rendimentos decrescentes, utilizando também o modelo matemático, tá? E trazendo também o modelo de crescimento, né? E a constatação dos rendimentos decrescentes da utilização da terra. E o que quer dizer isso, tá? Quer dizer que conforme a nossa população aumenta, é necessário, tá? Produzir em terras menos férteis. No momento que existe essa produção em terras menos férteis, a gente tem uma queda na produtividade, o que leva ao aumento do preço dos produtos, tá? E daí, o Ricardo também foca muito, né, na questão dos proprietários de terra, trazendo que eles são assim, os mais importantes para a economia, podemos dizer assim, tá? Porque aqui a gente já começa a questão de classes sociais, né? Então, e o Adam Smith também considera, né, proprietários de terra, os capitalistas, né, que são as pessoas que têm as empresas, enfim, e os operários, né? Então aqui o David Ricardo ele vai trazer a ideia que os proprietários de terra são os mais importantes, tá? E a renda da terra ela vai aumentar, tá? Conforme terras menos férteis irão ser produzidas, ser utilizadas, isso vai baixar o lucro do capitalista, porque tem uma produtividade muito menor, e ele vai estar pagando muito mais, digamos assim, para utilizar aquela terra para produzir o produto. E isso vai levar a um ciclo, né? Um ciclo de desenvolvimento, digamos, de estagnação da economia, na verdade, tá? Então, o Ricardo ele é bem pessimista na ideia dele de crescimento, né? E também bate muito na tecla do aumento da população, dizendo que o rendimento decrescente da utilização da terra vai vir do aumento da população. Então, essa população vai aumentar, então eu vou precisar de mais alimento, vou precisar plantar onde não é tão fértil, porque só onde eu estou plantando que é bom de rendimento não vai ser o suficiente. Esse aumento da área plantada, né, de produtos de consumo, vai trazer uma menor produtividade geral, essa menor produtividade vai diminuir o lucro do capitalista, vai diminuir, então, o incentivo ao investimento, e com o incentivo ao investimento caindo, o capitalista não vai querer investir, não vai acumular para investir, e isso vai começar a levar a um estado estacionário da economia. Esse estado estacionário que o Ricardo fala é um estado parado, podemos dizer assim, onde a economia não vai andar para lugar nenhum, tá? Então, o Ricardo ele vai trazer, né, de forma resumida, uma ênfase muito grande ao proprietário de terra, tá? Dizendo que é ele que sustenta a economia nas costas, né? Até mesmo o Mill depois vai falar que o proprietário de terra também é aquele que vai fazer a economia girar, porque ele vai gastar dentro da economia, né, e tudo mais. Então, nós temos que o Ricardo ele vem com essa teoria, né, de rendimentos decrescentes da utilização de terra junto com essa teoria de crescimento. Isso vai afetar de uma forma muito importante o desenvolvimento da economia como um todo, tá? Destacar a ideia, né, de emissão de moeda leva à inflação, tá? Pontuando que a moeda é uma mercadoria, tá? E se ela é muito desvalorizada, né, se vale muito pouco essa moeda, então ela vai afetar de uma forma muito significativa a economia, tá? E ele defende a ideia do padrão ouro, né? O padrão ouro que é o sistema, né, onde uma nação só pode emitir ouro, desculpa, só pode emitir moeda, né, atrelada à quantidade de ouro que ela tem acumulado, né? Então, eu só posso emitir a minha moeda, ela tem o lastro em ouro, né? Então, se eu tenho a moeda ali naquele momento, eu tenho dinheiro, eu posso a qualquer momento ir no sistema bancário, do caso da época, e trocar por ouro esse meu dinheiro, porque toda moeda em circulação nessa nação tem o seu equivalente em ouro guardado, tá? Então ele defende o padrão ouro também. Aí, comércio internacional, como eu falei antes, né? Ele traz a teoria das vantagens comparativas com uma crítica à teoria das vantagens absolutas do Smith. E qual que é a diferença entre elas? O Smith, ele vai trazer
que as nações devem se especializar na atividade que ela tem vantagem comparativa, vantagem na produção. Eu produzo com menos fatores produtivos, por exemplo, trabalho aqui é muito pontuado, né? Então, na minha nação ali, eu desenvolvo o tecido usando muito menos horas de trabalho do que na nação B, por exemplo. Então, eu tenho que me especializar no tecido. Eu comparo com a própria nação, na outra nação, né? A minha produtividade. Já a teoria das vantagens comparativas do Ricardo, eu não vou comparar com outra nação, eu comparo internamente. Então, se eu tenho ali dois produtos, né? Normalmente esses modelos aqui vão trazer algo simplificado, né? Uma economia normalmente com dois produtos. Se eu tenho dois produtos sendo produzidos na minha nação, o tecido e o trigo. E nesse tecido e esse trigo, né? Eu produzir melhor o trigo em comparação ao tecido, eu tenho que me especializar no trigo, tá? Isso internamente. Mas a outra nação vai produzir esse trigo que eu produzo bem melhor do que o tecido, mas a outra nação produz esse trigo melhor ainda do que eu. Eu ainda devo produzir, me especializar no trigo? Sim. Então, a ideia do Ricardo é comparar a produção, né, a produtividade dos produtos que são produzidos internamente. Enquanto o Smith, ele traz a ideia que preciso comparar com o resto do mundo. A teoria do Smith ela é muito criticada na situação que, e se eu não tiver nenhuma vantagem, tá, em produzir um produto, né? Vai ter uma nação lá que tem a vantagem em produzir todos, tipo, tanto o lã, quanto o tecido, quanto o trigo, o arroz, eles têm a vantagem comparativa em relação às outras nações de tudo. E aí? Não vou produzir nada, então se eu não tenho vantagem? Então, por isso que o David Ricardo traz essa teoria das vantagens comparativas como uma crítica à teoria das vantagens absolutas, né? Até alguns indicam um refino da própria teoria das vantagens absolutas, onde eu vou comparar internamente, vou produzir aquilo que internamente eu tenho melhor desenvolvimento. A maior crítica da teoria das vantagens comparativas do Ricardo é a não consideração da demanda externa, tá? Se realmente vai existir uma demanda externa para o desenvolvimento dessa produção especializada, se os acordos, a questão de acordos comerciais entre as nações também não é apontada, os custos de transporte também não são considerados, os pontos ali que não são explicados dentro dessas teorias de comércio nacional, mas ambas buscam melhorar, aumentar comércio entre as nações, tá? As duas têm o mesmo objetivo: derrubar a lei de cereais que está acontecendo nesse momento, tá? E abrir as fronteiras para o comércio internacional, ok? Então, esse é um dos os pontos ali do Ricardo que mais destacam, tá? Outra coisa também bem interessante, que é o chamado vício ricardiano, tá? O vício ricardiano, né, ele é muito colocado como uma crítica ao desenvolvimento da própria clássica, da própria teoria econômica clássica, que é a tal da abstração, a simplificação. Modelos como do próprio modelo de equilíbrio de mercado que a gente já viu, né? Até esse modelo de teoria das vantagens comparativas, ali a gente tem modulações matemáticas e tudo mais, que são simplificações, são abstrações do que acontece na nossa economia real. E é muito criticado por alguns teóricos, né, que essa simplificação ela acaba sendo demais. Simples tanto para explicar que acaba não explicando nada. Porém, a gente ainda usa essas teorias, a gente ainda utiliza essas teorias, né, dentro da economia, então elas trazem, sim, boas considerações, bons insights sobre a situação, né, sobre o assunto, né, mas essa questão do vício ricardiano é bem, é bem destacada quando a gente vê a questão das críticas à própria escola clássica, escola de pensamento clássico. Só o nosso próximo autor é o Malthus, tá? O Malthus, ele vai desenvolver, né, a chamada
teoria da população, tá? Essa teoria da população, tá? Primeira teoria da população. Ela vai trazer a ideia, né, que a população vai crescer em proporção geométrica ao alimento, em proporção aritmética. Basicamente, diz que a cada 25 anos a população dobra, mas o alimento cresce cerca, no máximo, ali de 25%. E a mutação do Malthus, ele isso, porque mesmo depois, né, dele trazer essa teoria e essa teoria não se provar com dados, ele ainda não abandona essa colocação, né, que a população vai crescer muito, que a gente vai ter uma crise de alimentos e que o destino da sociedade, como um todo, é a miséria, a fome e a morte, tá? Então, mesmo com dados provando que não é bem assim que funciona o crescimento populacional e o crescimento da disponibilidade de alimentos, ele não muda sua teoria, ele não altera o seu argumento sobre o crescimento populacional, tá? E um ponto que ele não considera, que é bem relevante, ele não considera o progresso tecnológico dentro da produção de produtos e serviços, né? De produtos, nesse caso, né? Que ele foca muito, né? Ele foca muito na questão da crise de alimentos, tá? Ah, a visão do Malthus, ela é extremamente pessimista, ela é bem alarmista, né? Porque ele traz que o mundo está fadado à miséria, que a pobreza é inevitável, não tem nada que se possa fazer para a pobreza, né? Não acontecer, né? Até mesmo que a pobreza é um castigo divino e que ninguém deve intervir também a isso, né? Ele traz essa ideia também de pobreza como problema natural e não social. Então, apoiando mais uma vez o argumento dele que não é necessário, né, ter reformas sociais ou qualquer tipo de assistencialismo, porque a pobreza é uma coisa que tem que acontecer, a gente não tem que fazer nada, né? A gente, enquanto governo, no caso, né? Ah, para tirar as pessoas da pobreza, tá? Né? Questão da população, né? Que ele fala, a população cresce, isso vai, né, levar a crises e tudo mais, a crise de alimentos e tal. Mas a população que se refere é a população pobre, não é a população de classe média alta, digamos aqui. A gente não tem muito ainda esse termo cunhado, né? Mas os capitalistas, por exemplo, quem está ali nesse meio é considerado ali, né, uma classe mais elevada, né, acima dos operários, né? Ele foca nos operários, nos pobres, que não deve aumentar o número de pessoas nesse sentido aqui, tá? Nessa faixa, digamos assim, de população. Malthus, né, ele também é contrário à lei dos pobres, né? Essa lei dos pobres era uma lei, né, na questão ali do assistencialismo, né, trazendo condições melhores de forma social, condições melhores de vida para as pessoas. Lembrando que a gente está desenvolvendo as teorias dele, né, em um momento extremamente conturbado, né, pessoal? Um momento que tem muita pobreza, está sendo ah, tá aumentando muito, digamos assim, né? E as desigualdades aumentando, né? Os grandes centros inflados de pessoas, né? Trabalhando no chão da fábrica, ganhando um salário de miséria e essa situação, né? Então aqui ele traz que não, o Malthus ele traz, né, ele é contra o assistencialismo da lei dos pobres, né, e que há distribuição de renda e reforma social que possa garantir um padrão de vida digno para os pobres, tá? Porque essa pobreza, né, como eu falei anteriormente, né, ela é natural, ela não é social, ela é algo inevitável, ela é considerada um castigo divino, tá? E qualquer forma, né, de aumento da renda para essas pessoas, pobres no caso, né? E nesse sentido, não só assistencialismo, ele também é contra o aumento de salários. Que deveria, o nível de salários, o Malthus também destaca essa questão do nível de salário, tem que ser o salário para subsistência, né? Qualquer salário acima, ou qualquer assistencialismo, vai fazer com que
né? Os pobres, eles vão achar que eles têm condições e ele vai gastar todo esse excedente de renda em coisas fúteis, nada produtivo, né? E aqui entra a questão do produtivo. O que é produtivo para o Malthus? O que é produtivo nesse momento? Acumular capital para investir. Então, ele não vai fazer nada de produtivo, então, com esse dinheiro a mais, digamos assim, com essa renda maior. Ele vai gastar no mercado, comprando, ele vai gastar tomando cerveja e ele vai fazer filho. Basicamente, é isso que o pobre vai fazer se tiver um aumento na renda dele, seja por via assistencialista, seja por via de salário, tá? E e daí, assim, daí ele traz vários argumentos, né? Então, por que que ele é contra esse argumento do gasto em futilidades, né? De nada produtivo, então, é um dos argumentos. Outro argumento, ele traz que o preço dos produtos vai aumentar se houver esse aumento da renda dos pobres. Por quê? Porque a demanda vai aumentar de produtos, né? A demanda por alimentos vai aumentar. Essa demanda por alimentos vai aumentar, gerando o aumento do preço. E as pessoas, né? As pessoas ditas dignas, digamos assim, não é bem esse termo que ele utiliza, mas é um termo bem próximo a esse. Elas vão pagar mais, tá? Pelo alimento, vão acumular menos, e devido a isso, o crescimento da economia vai ser prejudicado, porque as pessoas que investem na economia, que acumulam capital para investir, elas vão precisar ter um dispêndio maior de dinheiro para poder comprar alimento, porque os pobres estão consumindo mais e pressionaram os preços para cima, tá? Então, essa ideia, né, tanto teoria da população quanto essa parte que ele é contrária à lei dos pobres, está baseada nesses argumentos, tá? Essa questão também está dentro da própria teoria da, da população, tá? Traz alguns pontos sobre controle populacional, tá? Controle populacional. O controle populacional dele, tá? Uma das sugestões, né, que ele traz é a proibição de casamentos, pessoas que não possam garantir o sustento da sua prole, tá? Com provas, né? E sim, a um primeiro momento pode até parecer, até que faz sentido, só que não tinha estabilidade de emprego naquele momento. Não tinha nenhum tipo de estabilidade das pessoas pobres na época. Não tinha como ninguém provar que ia conseguir, né, sustentar a prole, né? E essa ideia da proibição dos casamentos, né, ele se baseava na ideia que as pessoas só tinham filhos quando se casavam, né? E me traz dois termos, assim, que então esse seria um controle preventivo para o crescimento populacional, né? Essa que seria uma restrição moral, né? De não ter filhos antes do casamento, então não vamos casar, então ninguém vai ter, os pobres não vão ter filhos. Um controle de crescimento populacional dito positivo na teoria de Malthus: fome, guerra e pragas. Eles eram necessários para limitar o crescimento populacional. Então, mostra também esse pessimismo e alarmismo aí da teoria do Malthus, mais uma vez, tá? O Malthus, né, ele também trouxe outro ponto teórico bem importante. E esse é um ponto que vai voltar, né, lá na frente com o Keynes, tá? Ele trouxe a ideia da possibilidade de uma superprodução, tá? Onde ele traz que os trabalhadores, através dos salários, né, que eles têm, né, não vão ser capazes de demandar os produtos produzidos, né? Então, dentre isso, ele começa a questionar um dos principais pontos, né, da teoria clássica, que é a oferta cria sua demanda. E daí ele começa a trazer que, peraí, mas essa demanda efetiva vai acontecer mesmo? Essa superprodução, a gente não precisa olhar para o lado da demanda, porque somente a oferta, ofertando, 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 mas os trabalhadores, os operários, não vão chegar, vai chegar um ponto que eles não vão consumir e a gente continua produzindo. Então vai começar a gerar uma grande produção, uma superprodução, né? E o Malthus até traz, né,
nessa teoria da superprodução também, quais são as classes sociais que mais contribuem para o andamento, o crescimento da economia. E dentro dessas classes a gente só tem três, tá? A gente tem os proprietários de terra, temos ah, os capitalistas e temos os operários, né? Aí é bem interessante essa análise do consumo que ele faz devido à teoria da superprodução, né? Provando a questão da ideia de demanda efetiva e tudo mais, né? Ele traz como um dos pontos, né, sobre essa superprodução, esse perfil de consumo, que é bem interessante. Ele traz que o trabalhador, o operário, ele quer consumir, ele tem uma demanda reprimida, digamos assim, mas ele não consome porque ele não tem dinheiro. O capitalista, ele tem dinheiro para consumir, mas ele não consome porque ele quer segurar o dinheiro, ele quer reter esse valor, acumular o capital para poder investir. Enquanto a única classe que garante a demanda efetiva da economia é os proprietários de terra, que é basicamente, né, a antiga aristocracia, que são ricos, né, que na verdade não, porque capitalista na verdade é gente, né? Aqui os ricos, no caso os proprietários de terra, os ditos proprietários de terra, são a antiga aristocracia, enfim, e essas terras, né? A gente está saindo aqui, a gente está perto do feudalismo ainda nesse período, né? Então, muitas dessas terras ainda são herança de feudos, né? Então, ele traz que os únicos que gastam é os proprietários de terra, que gastam, né, dentro desse mercado, que garantem a demanda efetiva dentro da economia. E assim, ele até tem alguns pontos que ele defende a queda de impostos, né, para os proprietários de terra e tal, mas para garantir ainda mais a própria demanda efetiva dentro dessa economia, tá? Comentando sobre o Mill não está, né, na nossa como um dos autores, né? Mas o Mill, né, ele é sim um importante economista clássico, um dos últimos, digamos assim, de maior destaque da própria economia clássica, tá? Ele trabalhou muito com o Ricardo, é, trabalhou muito as próprias teorias do Ricardo, né? O irmão dele não, desculpa, o pai dele também é um economista, que é o James Mill, tá? Também tem umas teorias e ele tem uma relevância na própria teoria econômica também, tá? Vários pontos ali, só para a gente falar de forma superficial, né? A questão do Mill, né? É, ele ele traz a ideia do princípio da liberdade. Então, ele é um grande defensor do liberalismo, da liberdade, seja ela individual, seja ela de expressão, seja ela política. Ele discorre muito sobre o princípio da liberdade. Ele tenta definir esse princípio e até quando você vê algum trabalho, né, algum texto mostrando as tentativas de definição da liberdade do Mill, né, acaba ficando até um pouco difícil de entender, mas basicamente a ideia é que as pessoas devem ter total liberdade, mas esse livre-arbítrio tem limitações, né? E esses limites são chamados o princípio do dano, né? Eu não posso, a minha liberdade não pode causar um dano a outra pessoa, né? Mas essa definição ela vai, ela volta, ela tem outros aspectos também complementares, né? Então ele buscou defender as questões de liberdade do indivíduo, liberdade do mercado, tá? Ele traz a ideia do princípio da utilidade também, tá? Ele, junto com o Bentham, né, eles desenvolvem, né, o próprio princípio do utilitarismo, e esse utilitarismo está ligado, basicamente, à satisfação do consumo, né? E o Mill, ele traz, né, ele aprimora a teoria do Bentham, que já aconteceu, né, já estava ali sendo desenvolvida, já tinha sido desenvolvida, tá? A teoria do Bentham, ele traz a utilidade como possível de ser quantificada, ainda a medida de valor lá é os UTIs, né? E daí
O Mill, ele pega essa teoria, ele desenvolve e adiciona o conceito de qualidade, a noção de qualidade da utilidade gerada dentro de uma economia, a utilidade gerada por um bem, tá? Então, é, essa teoria do utilitarismo, né? O, o Mill, ele é considerado em que evoluiu, né, o pensamento que já existia, né? E ele foca muito na decisão, né, do indivíduo, né, buscando sempre o melhor possível, tentando evitar ao máximo o sofrimento e toda essa ideia, essa construção sobre essa, é, essa teoria, tá? E também traz, né, a ideia de um governo representativo, e aqui essa questão do governo representativo, o pai dele, né, o James, também tratou muito sobre essa ideia, né? Essa ideia do governo representativo é um governo que todos é, são representados dentro deste governo. E o Mill não trabalha nele, o livro dele não é um livro tão simples assim de ler, mas é um livro que traz muitas ideias legais, e entre elas do governo representativo é que todas as pessoas, inclusive as minorias, sejam representadas, tá? Mas no contexto de minorias, né, a gente sempre tem que cuidar muito do que o Mill falava, não é a mesma minoria que a gente entende hoje, tá? Não é exatamente o mesmo tipo de minoria, tá? Então, a minoria que ele trabalha lá é diferente, né? Uma das minorias que o Mill defende são as mulheres. Sim, e o Minho, né, ele foi um dos fundadores da Sociedade Pró-Voto Feminino, tá? E ele foi também um membro do parlamento lá que estava ali na discussão sobre o voto feminino. Então, ele levantou muito essa bandeira, em especial devido à esposa dele, a Harriet, tá? Que é, basicamente, ele esperou ela ficar viúva, se casaram e ela era uma grande pensadora também nessa área, né? Ela é um pouco mais ligada às teorias socialistas, mas ela também era uma grande, né, uma grande cientista, desculpa, uma grande cientista no sentido de sociedade, desenvolvimento de teorias. Então, ela também ele destaca em algumas falas o quanto que ela ajudou ele a desenvolver o seu pensamento, e também ele, no final ali, ele começa até a trazer muitos pensamentos muito sociológicos, né, dentro das questões humanitárias e tudo mais, tudo influência da própria Harriet, tá? Aqui, o Mill, gente, ele normalmente criticado também, no sentido que alguns estudiosos, alguns cientistas econômicos ali, da ciência econômica, eles colocam que o Mill ele não teve realmente uma grande relevância na teoria clássica, tá? Que ele, na verdade, ele explicou muito bem o que já existia. Ele não trouxe nada de novo e inovador. O, o livro dele, a principal obra do Mill, ele acaba sendo um grande manual da teoria clássica, tá? Então, alguns estudiosos colocam o Mill ali como um, uma das figuras da escola clássica ali de segunda categoria, que ele não trouxe nada tão inovador, mas ele compilou muito bem. Ele sintetizou muito bem todo o desenvolvimento da teoria clássica na sua obra, né? Então ele reproduziu, ele não criou nada inovador. Então ele é bem criticado também quanto a isso, tá? O livro dele não é um livro fácil de ler, mas também não é um livro tão difícil assim. Então, é, dentro da teoria clássica, ele traz coisas bem importantes. E é longo. Na verdade, são vários volumes. Eu não consigo me lembrar se são 3 volumes ou 5 volumes essa obra dele. Mas é muita coisa. É muita matéria. Então, pessoal, a próxima escola de pensamento econômico que a gente fala é um pouquinho da escola marxista. Na verdade, vamos falar somente do Marx, né? Então, uh, o Marx, né? Nossa, a contribuição do Marx, né? Em toda a sua obra, né? É muito grande.
traz muitos pontos também sobre a questão do método. Ah, uma coisa, o Mill também traz alguns pontos bem sobre o método do estudo da economia também, tá? Ele traz umas contribuições é, de muito valor para a questão do método em economia, a prova dos modelos matemáticos e tudo mais. E, claro, Marx, né? Ele basicamente ele inventa, né? Junto com Engels ali, um novo método, né? Que é o método dialético ali para o estudo, né? Tanto de questões sociológicas, enfim, de outras áreas também filosóficas, enfim. Então, o Marx, né? Não estou falando Marx só em crítica, né? O Marx ele critica de forma muito forte e com muitos argumentos a economia clássica, né? Mas não é tudo não. Tem alguns pontos ali que eles até né? Eles até concordam, mas não. Mas ele traz aí outros pontos, outras análises, outras visões, tá? Até uma vez eu vi um texto que eu achei bem interessante, que o Marx ele deu uma declaração, né? Ele tem uma fala, né? Onde ele traz que os seus colegas, no caso, o pessoal da economia clássica, né? Da escola clássica, eles eram extremamente limitados no sentido de entender que o capitalismo é um modo de produção, né? E que esse modo de produção evolui porque eles estavam sempre olhando e desenvolvendo suas teorias através, ah, olhando, né, as coisas que estavam acontecendo da classe onde eles estavam. Não era uma classe baixa, né? Então, por isso que as teorias eram tão limitadas, né? Uma fala mais ou menos nesse sentido que ele traz. E eu não consigo me lembrar se ele fala de todos os economistas clássicos ou se ele estava falando em especial do Malthus, tá? Que eu acho que o Marx o Marx não tem nenhuma fala que ele fala diretamente contra, tipo, o Adam Smith, por exemplo, né? Então pode ser que ou ele exclui o Smith desse pacote, digamos assim, né? Mas do Adam Smith ele não não é comum ver nenhuma citação dele falando mal do Adam Smith nesse sentido, tá? As principais críticas, tá? Que a gente tem do Marx está sim a ideia de ciclos econômicos e crise, tá? O fato da economia clássica não trazer essa ideia do capitalismo ser um sistema que é um sistema de crise, a própria questão da superprodução, da crise de superprodução de alimentos, a crise da superprodução que acontece porque o trabalhador não pode pagar o produto que ele mesmo está produzindo. Então, tudo isso está dentro da crítica do Marx, sim. Na questão do valor do trabalho, ele, na verdade, até concorda com os clássicos, tá? E os clássicos baseiam a ideia no conceito do trabalho incorporado na produção da mercadoria, trabalho socialmente necessário. E o Marx, na verdade, ele concorda com isso, mas ele fala, tá, vocês chegaram até aí e o resto. E daí ele desenvolve, né, a ideia, né, de conceitos como o trabalho concreto, o trabalho abstrato, e daí traz o conceito de mais-valia, desdobrando desse ponto de partida da teoria do valor trabalho, tá? Onde ele concorda, né? Ele fala, ó, realmente, fonte do valor da mercadoria é sim o trabalho, é o trabalho socialmente necessário, que é o tempo, né? As horas necessárias para você produzir um bem. Concordo, mas tem muito mais, né, sob o sol, digamos assim. Aí ele traz a ideia de trabalho concreto e abstrato. O trabalho, na verdade, né, abstrato, né, que é o trabalho socialmente necessário, já tinha esse conceito, né? Então, o Ricardo já fala ali, até acho que foi antes esse trabalho não, desculpa, esse conceito já é cunhado antes. E que esse trabalho socialmente necessário em horas, né, ele é uma das mais importantes medidas para o valor. Mas aqui traz também o trabalho concreto, que está ligado à capacidade do indivíduo, né? Então, num exemplo, né, nós não, né? No caso, uma pessoa vai fazer ali, vai construir uma cadeira, né? Essa cadeira vai necessitar de horas, vamos dizer assim, né? Horas
vai, sei lá, 3 horas para construir essa cadeira. O trabalho socialmente necessário, trabalho abstrato, vai ser as horas gastas para construir essa cadeira. O trabalho concreto é a qualificação para isso. Bem, só tem que ter habilidades de carpintaria para conseguir, né, produzir essa cadeira de madeira, ok? Então, ele traz essas diferenciações do trabalho, já desmembra o trabalho, porque para analisar a fonte do valor da mercadoria, destaca sim que ah, o trabalho abstrato ele é mais importante nesse sentido, né? Na questão da medida de valor, né? Base para a ideia da mais-valia, né? Essa ideia, a ideia da mais-valia, né? Ela vai estar ligada com a taxa de exploração do trabalhador, né? A taxa de exploração vai ser a diferença entre o tempo socialmente necessário e o salário pago, né? O tempo socialmente necessário, o tempo de trabalho gasto dentro da empresa e o salário pago, né? Porque daí é aquela ideia, né? A mais-valia está ligada a o trabalhador se paga em 2 horas, o restante das 8 horas, considerando que ele está trabalhando 10 horas, é lucro do capitalista, né? Ele se paga, e a ideia é que não é só que ele se paga os seus custos, tá? Ele se paga também o lucro normal do capitalista. Então não é dizer que o capitalista, na verdade, tinha que fazer ele trabalhar só 2 horas e daí 2 horas, ok, o capitalista não vai estar ganhando nada e o trabalhador daí vai estar se pagando. Não é que ele só se paga, ele paga o processo produtivo, né? Paga o custo do produto, custo do seu trabalho e um lucro normal, né? Um lucro considerado normal, né? Digamos assim. O termo lucro normal é um lucro que é o que vai mudar conforme a teoria e tudo mais. Mas sim, existe um lucro nessa mercadoria, só não é um lucro tão grande, né? Como o sistema capitalista está proporcionando com essa exploração, tá? Aí ele traz o conceito de mais-valia, né? Então, o conceito de mais-valia, existe a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. Mais-valia absoluta, né? O aumento da jornada de trabalho em horas produzir mais. E a mais-valia relativa é um aumento da produtividade. Eu produzo mais no mesmo tempo que eu tinha, né? Devido à melhora da tecnologia, né? Então, aqui eu estou na relativa, né? O tempo não muda, mas o excedente muda. Porque daí o trabalho excedente é maior quando tem a mais-valia relativa, né? Quando existe um aumento tecnológico, a produtividade aumenta devido a esse aumento de tecnologia. Claro, gente, o Marx tem muita coisa para se falar dele, né? Várias críticas na questão também de desemprego, a questão do lucro, né? Não só a exploração, a superprodução, também o subconsumo. O Marx traz muito a ideia do ciclo, o capitalismo é um ciclo de crise, né? O capitalismo é um ciclo de crises e não só aqui, né? Também alguns outros autores marxistas também trazem essa colocação, né? Então, se não é uma anomalia do sistema capitalista. Quando falamos em crise antes, né, na teoria clássica, é colocado que qualquer tipo de alteração de oferta e demanda, na verdade, o mercado vai conseguir, né, a mão invisível do mercado vai fazer esse problema se dissipar, e é tudo temporário. Se houve um aumento na demanda do produto devido a alguma situação, é temporário, é uma anomalia. E daí o Marx traz que não, as crises não são anomalias do capitalismo, eles são inerentes a esse sistema, tá? E esses momentos de crise são momentos de correção, tá? Onde o excesso do capital e a exploração são temporariamente reduzidos e neste momento a gente tem ajustes, tá? Que vão mudar um pouco até a questão da exploração. Só que vai reduzir essa exploração em algum grau, mas vai aumentar o desemprego. Então, entramos toda nessa ideia da crise, tanto de superprodução, do subconsumo, a própria crise de realização que o Marx traz, né? Que é a diferença entre a produção de valor e a realização desse valor no mercado também, que é o próprio preço do produto. Então, o Marx tem muitas contribuições nesse sentido, né?
E eu só coloco como menção o Engels, né? Porque o Engels ele foi ele que escreveu o Manifesto Comunista, ele tem toda a colaboração do Marx em suas obras, ele contribui também com o Marx em várias obras, até os últimos volumes do Capital também, o Engels está junto. Se eu não estou enganado, até foi o Engels que fez a publicação, né, póstuma de algum material do Marx também. Então, eles produzem junto aí as suas teorias e também o desenvolvimento do método dialético, né? Aí, pessoal, nós temos aqui a economia marginalista, tá? A gente não tem nenhum autor, tá? Da economia marginalista nos nossos trabalhos, tá? Mas eu acabei trazendo alguns ali só para a gente comentar de forma bem superficial essa escola de pensamento econômico, bem é bem importante, tá? Essa escola de pensamento econômico, então, ela vai ter, né, uma função bem importante no desenvolvimento da função neoclássica. Na verdade, ela é considerada antecessora da neoclássica, mas ela não quer dizer que ela termine, a neoclássica começa. Na verdade, elas se misturam. Tanto que muitos autores, os autores da escola marginalista podem ser considerados autores da economia neoclássica, então eles acabam estando ali tudo meio junto e misturado, podemos dizer assim. Vamos voltar um pouquinho aqui falar um pouquinho só sobre o que foi desenvolvido pela escola marginalista. Aí sobre a escola marginalista, pessoal, então nós temos é, o Jevons, que vai trazer uma discussão bem grande sobre a questão do valor. E, pessoal, todas as escolas econômicas, os autores aqui vão discutir muito a questão do valor do produto, como ele vai ser determinado e tudo mais, a questão da utilidade, a questão do consumo, até mesmo a questão do próprio conceito de bens que o Menger ele vai trazer, tá? Ah, o valor ele vai ser subjetivo, né? Então, um bem por quê? Porque ele vai atender uma necessidade humana, porque é algo que possui uma qualidade, né? Que torna isso apta a ser colocada em um nexo causal entre a satisfação referida e a necessidade. O que isso quer dizer, né? Tipo, é, esse bem tem qualidades, né? E eu vou poder utilizar para sanar a minha necessidade, né? E trazer satisfação com isso, né? Também a gente tem vários outros pontos que eles vão trazer. Determinação de bens, o que é um bem de primeira ordem, o que é um bem de segunda ordem, né? Que o bem de primeira ordem, né, é tipo pão e água, por exemplo, né? Então, ele já satisfaz de forma básica ali uma necessidade, né? Enquanto os bens de segunda ordem, eles vão trazer conexões indiretas com produtos finais, né? Por exemplo, o trigo que fez o pão, né? É um bem de segunda ordem, enquanto o pão é um bem de primeira ordem que vai saciar ali a minha necessidade no momento, né? Diretamente, né? Então, muitas contribuições nesse sentido também de determinação do que vai acontecer nas teorias posteriores, questão de consumo também, né? Acaba estão sendo desenvolvidos ali pela escola marginalista e neoclássica, né? Então, como eu falei, alguns pontos podem trazer, alguns textos trazem como uma sendo sucedida pela outra, alguns textos colocam essa escola, né, junto com a neoclássica, já tudo junto, né? Então, elas são desenvolvidas ali em uma forma muito próxima, né, podemos dizer assim. E também, né, na verdade, ó, o Hauras é ele que vai trazer a ideia de equilíbrio geral, que o Marshall vai desenvolver também, né? Vai refinar, digamos assim. A parte do equilíbrio geral, peraí, pessoal, vamos aqui. Parte do próprio equilíbrio geral, né? Ele vai começar com o equilíbrio geral do Hauras e daí o Marshall vai fazer aquela, vai buscar, né? Vai pontuar de uma forma muito mais acadêmica o modelo, que foi como a gente viu, tá? Claro, o que a gente viu é só o começo, né? Depois disso entra muita coisa, excedente do produtor, excedente do consumidor, né? Então a gente viu só
parte ali do equilíbrio do mercado, que tem o ponto do Howells e tem também o desenvolvimento do Marshall, tá? Como escola neoclássica, né? Como autor neoclássico, ele traz, né, a ideia que o progresso é um movimento muito lento, o progresso é muito devagar, tudo vai ser muito lento nesse sentido do progresso da própria economia, tá? Ele desenvolve conceitos fundamentais dentro da questão da demanda, tá? E ele foca também o seu estudo, né, da questão da própria demanda, tá? Então, ele vai trazer conceitos como isso é incomum para neoclássico, né? A gente não pode esquecer que eles não abandonaram a teoria clássica, neoclássico, né? Os clássicos sempre abordavam no lado da oferta, né? A demanda não vai acontecer, né? Mas aqui não. O Marshall, ele é considerado um dos principais autores da escola neoclássica, tá? Fundou, na verdade, a escola neoclássica, mas sua teoria também influenciou a escola neoclássica de bem-estar, da economia do bem-estar ali, que a gente vai falar para finalizar do Pareto. Então, o Marshall, ele traz o foco na demanda. O que, que quer dizer isso? Ele traz o conceito de utilidade marginal decrescente, tá? Essa utilidade marginal decrescente diz o quê? Conforme eu vou adquirir mais unidades de um bem, a minha alegria por consumir ele vai diminuir, tá? Ele traz conceitos de desutilidade do capital e do trabalho, né? Que se eu não vou consumir, né? Se utilidade está ligada à satisfação, ao prazer, a desutilidade está ligada à dor e ao sofrimento. Então, desutilidade que o capital proporciona, se eu pego o capital e eu não gasto o meu capital, por exemplo, eu acumulo esse capital está me gerando uma insatisfação, uma desutilidade. O trabalho gera desutilidade como? Porque trabalhar não, ele traz a ideia que eu acho sensacional. Ninguém gosta de trabalhar, as pessoas trabalham porque ela precisa da renda para poder consumir e ter utilidade. E daí a desutilidade do trabalho está ligada a condições de trabalho, às condições de trabalho como de relacionamento dentro do seu trabalho, né? E essa desutilidade ela vai aumentar conforme o aumento de horas trabalhadas. Então, essa parte da desutilidade do trabalho eu acho bem legal do Marshall também. A questão do foco da demanda também nele, né? A ideia de elasticidade da demanda, né? Tipo, a variação do preço vai variar como a quantidade demandada de um produto. Isso vai ser o conceito de elasticidade, de demanda elástica e inelástica, né? Então, a elástica, quando a quantidade vendida variar percentual maior que a variação do preço, né? E a demanda inelástica, quando a variação percentual na quantidade é inferior à variação do preço. Então, se o preço variar em 10%, a minha quantidade demandada vai variar menor que isso. Isso quer dizer que a responsabilidade do preço deste produto pela demanda não é tão grande, ou seja, pode ser um bem de primeira necessidade, né? Isso também está dentro ali, sendo muito bem desenvolvido, né? Pelo Marshall, né? Então, e ele desenvolve ali muitas outras questões sobre cálculos daí também da, das curvas de demanda, as óticas, né, sobre o comportamento da demanda com relação ao capital também, questão de curto e longo prazo, como isso afeta a demanda de forma geral. Então, o Marshall ele tem uma grande contribuição nesse sentido também, tá? Então, como eu falei antes, né, aquele modelinho que a gente viu é um modelo com contribuições do Marshall, né? Então, Howells, ele faz o modelo ali, né, o do equilíbrio geral. O Marshall, ele traz o equilíbrio parcial de mercado, né? E o que a gente viu basicamente é o parcial de mercado, tá? Claro que com várias outras situações, né? Ele vai trazer o excedente do produtor, excedente do consumidor, tudo que aquela variação de preço que a gente viu anteriormente, né? Viu nas nossas aulas de equilíbrio, faz com as variáveis macroeconômicas, então uma análise muito mais profunda, mas ele amplia essas análises, que já tinha começado com Howells, né? Então, por isso também é tão ligado essas duas escolas de pensamento econômico, tá? Claro, temos outros autores da economia neoclássica? Temos, mas vamos partir para o Pareto para acabar com a nossa aula. Para fechar essa nossa aula, né?
que já está muito longa, mas aqui, a Escola Neoclássica do Bem-Estar, Economia do Bem-Estar. Então, pode ser que vocês encontrem ao pesquisar que a marginalista é a neoclássica do bem-estar, tá tudo junto. Isso pode acontecer tranquilamente, tá? Até mesmo Marshall, pode ser colocado o Marshall, colocar o Marshall ali na escola da economia do bem-estar, ou a escola neoclássica do bem-estar. Então, assim, ele é um dos fundadores da escola neoclássica, mas suas ideias, eles influenciaram muito a teoria, né? Também da economia do bem-estar. Então, pode ser que coloque ele nessa escola, tá? E as econômicas, gente, não é que uma termina e a outra começa. O mesmo economista pode estar em uma escola de pensamento econômico e outra também, porque isso vai estar envolvido muito mais nas suas teorias, né? E da onde partiu essas teorias, quais são os pontos que ela vai estar construindo, né? Então pode ser essa colocação. Até o Schumpeter, né? Ele, às vezes a gente tem alguns lugares que você vê que ele está como escola austríaca, aí tem outros que é escola estruturalista, são desenvolvimentista. Então tem essa questão, porque ele participa, no fim, acaba participando das duas, né? Escolas de pensamento, né? O Milton Friedman também acontece isso na escola de Chicago e pela escola monetarista, né? Então, essa, essa classificação doutor em uma determinada escola de pensamento econômico pode ter uma diferença ali, mas é devido às suas contribuições, tá? E para fechar nossa aula, vamos falar um pouquinho do Pareto e falar um pouquinho também do Pigault, tá? Que é uma outra figura da escola neoclássica de bem-estar que traz conceitos bem interessantes, bem, né? Por isso que eu vou falar dele, tá? Pareto, ele foca muito em trazer a aplicação matemática aos estudos econômicos, tá? Então, ele busca a aplicação da estatística nos estudos empíricos em especial, tá? Então, ele se dedica muito em trazer modelos matemáticos para a teoria econômica, tá? Uma das suas principais missões, digamos assim. Então, pessoal, Pareto, então, ele foca muito na matemática, né? Mas o que é isso? Porque o objetivo dele com isso, né, é afastar, tá, o estudo da economia das questões morais e éticas, tá? Que é esse esforço para trazer uma visão, né, mais formal e otimista, positiva, na verdade, não otimista, do estudo da economia, tá? Os estudos, né, que o Pareto fez que teve uma grande relevância na época, um grande impacto na época, e que ajudou a evidenciar a própria questão de distribuição de renda e desigualdade existente, né? Ele se baseou em alguns dados um tanto controversos, né? Controversos, desculpa, é, de consumo de países da Europa e dos Estados Unidos, tá? Dessas conclusões, né? Uma que se manteve, né? Foi a questão do crescimento da renda não ser proporcional em todos os níveis de renda. Basicamente, o rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre. E se acontece o crescimento da população rica vai ser sempre maior, iniciando aí a questão da desigualdade, né, dessa diferenciação da oportunidade de crescimento de renda. E as suas conclusões, algumas também se destacam por acabar não se sustentando, né? Como a existência de um padrão universal de distribuição de renda, não, isso não acontece, né? Outra ligado a isso, a afirmação de que qualquer alteração no padrão de distribuição de renda deve ocorrer através do aumento da renda média, ou seja, a população tem que crescer mais do que a renda. Mas não é somente isso, isso é somente uma parte, né? Não é somente esse argumento, outros pontos também podem se, podem acontecer e fazer com que essa renda aumente, né? Não é só através desse aumento da renda média, então essa alteração de padrão pode acontecer de outras formas, né? Uma
dessas formas é a mobilidade social, né? Mobilidade do padrão da família, né? Porque um membro da família conseguiu ascender socialmente ganhando mais porque né, subiu na escalada social ali, né? Aí nós temos também, né, a questão que ele traz, né, uma justificativa para a renda não crescer de forma igual, né, é o fato que existe uma distribuição desigual do talento intelectual e iniciativa empreendedora no interior das comunidades. Então, quer dizer que os pobres estão pobres porque eles não têm, né, o mesmo talento intelectual e iniciativa empreendedora que as pessoas ricas têm. Também foi um argumento que foi derrubado, né, por terra, digamos assim, né? As contribuições dentro, né, da teoria econômica, né, se destacam, né, muito, né? O próprio ótimo de Pareto, que é muito comum no estudo da microeconomia, tá? Esse ótimo de Pareto, né, ele traz que ideia, né, que não é que nós estamos em um ponto de maximização de bem-estar. Esse ponto de maximização do bem-estar, ele é o ponto do equilíbrio, né? E esse ponto de equilíbrio, esse ponto que maximiza o bem-estar, é onde não é possível melhorar a situação de um sem prejudicar o outro, tá? Não é possível incrementar a produção de uma mercadoria e a utilidade de um consumidor sem reduzir a utilidade de outro consumidor, tá? Então é um ponto onde não fica. Se piorar, se mudar alguma coisa, vai piorar para alguém. Então, o ótimo de Pareto é a sua base, né? Dentro do desenvolvimento do ótimo de Pareto, da sua teoria em volta disso, ele prova muitos aspectos da própria teoria clássica, tá? Da própria da, de algumas conclusões que a teoria clássica ainda não tinha provas matemáticas e ele traz isso, tá? Um ponto que ele traz a ideia da curva de diferença, da utilidade ordinal, tá? Essa utilidade ordinal ela vem mostrando que é possível o indivíduo definir uma ordem de preferência dos seus produtos, tá? E que ele pode fazer uma cesta de bem combinando diferentes produtos e ele pode identificar, tá? Qual dessas, qual dessas cestas te traz um benefício, uma utilidade maior e também agrupar essas cestas que trazem a mesma utilidade, tá? Então, esse é um ponto, né, da questão das curvas de indiferença, o mapa de indiferença é um ponto muito, ah, muito, muito importante, né? De novo, muito importante, mas assim, é um grande pilar, na verdade, do desenvolvimento da teoria do consumidor, tá? Essa questão de utilidade ordinal, de bem-estar econômico, tá? A possibilidade de você ordenar as preferências, tá? Então, quando ele traz ali, tinha o utilitarismo, né? O utilitarismo do Bentham, que trazia os utis, quantificação, e daí a gente tem lá, o Mill já começou a falar, não é bem assim, né? Que a gente não consegue quantificar, não é fácil quantificar a utilidade. A utilidade é a alegria de você ter de consumir uma coisa, não é fácil quantificar isso, colocar isso num número. Então, as curvas, a utilidade ordinal vem para substituir também essa ideia, né? Fortalecer essa utilidade ordinal, né, que o Pareto desenvolve, ela fortalece a ideia que não podemos colocar um número específico para a utilidade, mas nós conseguimos ordenar. Nós conseguimos colocar qual cesta de bens traz maior utilidade e qual cesta de bens está dentro da mesma curva de indiferença, ou seja, que traz a mesma satisfação. Quem está na mesma curva de indiferença é o tanto faz. Quem está numa curva abaixo, né, de indiferença é o prefiro, né? Então, eu prefiro a outra cesta, tá? Basicamente essa ideia, né, uma das principais contribuições ali do Pareto, tá? E ponto, né, que isso também desenvolve teoria das elites e tudo mais. Mas aqui, né, a história é o cemitério da aristocracia. Ele traz, o Paredes traz um entendimento interessante da questão da rotatividade das classes dominantes. Rotatividade, né, de quem tem agora
o poder dentro da economia. Quem é a elite? Então, essa frase define muito bem, né? A história é o cemitério da aristocracia, né? Onde existe, sim, no desenvolvimento da economia, uma rotatividade das elites. Tanto que ele traz uma teoria falando sobre isso, a gente não vai mencionar ela aqui, né? Não vai trazer ela agora, mas eu acho essa frase dele sensacional, porque realmente a história da economia traz uma rotatividade da elite. Um ponto a elite era que estava ligado à realeza, num outro ponto daí a gente tem o desenvolvimento do capitalismo e agora o capitalista, a elite, enfim, temos aí essas mudanças, né, de quem tem o maior poder dentro da sociedade, né? Não, temos o Pigou, mas vamos falar do Pigou bem rapidinho. Pigou, ele traz a ideia é que o comportamento humano não favorece a poupança. Ele traz muito profundamente já a ideia do comportamento da pessoa, o comportamento individual, tá? Considerando, né, que a economia afeta os grupos sociais de formas distintas, né? Distintas, desculpa, deu uma enrolada aqui. Ele é considerado o pai da economia do bem-estar, tá? O Pigou. E ele traz também uma ideia que o governo não deve punir quem acumula capital, né? Principalmente na questão de impostos sobre uma renda que está guardada, acumulada, sobre herança. O Mill lá também fala muito sobre herança, pessoal. Fala demais sobre a questão dos direitos da herança. Então, é, ele traz também, e por que que eu quis falar dele, né? É ele que traz o princípio da externalidade, né? Lembra que a gente falou lá nos princípios da economia, a externalidade, né? Então, essa externalidade é desenvolvida pelo Pigou, tá? Pela taxa pigoviana, né, que ele chama, tá? Onde os custos marginais da produção é diferente para quem produz e para a sociedade. Então, o custo marginal, quando o custo marginal é muito total, é maior que o identificado, né? E esse custo marginal ele vai estar ligado às questões sociais, né? Por exemplo, né, o que a gente usa tanto a poluição que uma empresa está gerando. Isso é um custo marginal da produção, que é muito maior para a sociedade do que para quem produz uma externalidade negativa. Então, a taxa pigoviana ela vai trazer o conceito de externalidade tão utilizado hoje na teoria econômica, que a gente vê nos próprios princípios. E a taxa Pigou, e essa teoria do Pigou, ele também traz a necessidade da intervenção do governo, tanto na externalidade positiva quanto negativa, né? A positiva para propagar e a negativa para mitigar o efeito, né? Então, né? Agora sim. Então agora a gente fechou. Aí o restante a gente vai ver na aula, né? Os outros dois autores que faltam, alguns outros pontos também. Mas, em especial, os autores que vai faltar ali para fechar todos os autores que serão abordados aí no trabalho de vocês. Beleza?